Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição de Israel. A rejeição de Israel com relação à oferta do reino teocrático que Jesus veio oferecer na sua primeira vinda. E é sobre isso que nós vamos falar. É um tema escatológico, profético, sobre a doutrina do final dos tempos, das últimas coisas. Esperamos de alguma maneira trazer maior luz, maior entendimento para você que gosta desse assunto bíblico. Continue conosco em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui, deixe seus comentários ao final, dê um joinha também e faça qualquer pergunta, qualquer comentário, deixe suas experiências também com Deus, coloque na descrição, no comentário no final, nós estamos aqui para atendê-los, ok? Então vamos lá, qual foi a rejeição por parte de Israel com relação à oferta do reino teocrático de Deus a ele, né? E nós falamos um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores, sobre o reino de Deus, de 1 a 7, nós falamos sobre isso, né? Nós trouxemos um desenvolvimento do Evangelho de Mateus e as referências que esse Evangelho traz com relação ao Messias prometido de Israel. E quando tratamos disso, um ponto decisivo do ministério do Senhor Jesus a Israel foi relatado lá no capítulo 12, que nós mencionamos, em que são registradas a rejeição de Israel por Cristo, né? Ou seja, Israel rejeitou o Messias que veio há 2000 anos atrás. E em vista desse anúncio da sua rejeição pela nação de Israel, a retirada então da oferta do reino foi o que aconteceu temporariamente. E aí se abriu o parêntese profético, chamado pelos eruditos, estudiosos, de Era da Igreja ou Dispensação da Graça. Quando nós falamos também sobre os acontecimentos do capítulo 11 e 12 de Mateus, Geblen, um grande teólogo, diz o seguinte: esta é a grande virada desse evangelho, e com ela cessam a oferta de nosso Senhor a Israel como rei, bem como a oferta do próprio reino a Israel. É o que ele diz na sua obra The Gospel of Matthew, né? Ele menciona isso. Barnhouse, também um outro teólogo, ele observa algo com relação a esse evento profético que aconteceu baseado em Mateus 12, 14 a 15. Ele diz assim: o ódio no coração dos líderes religiosos de Israel aqui tinha chegado ao ponto de se reunirem contra ele, ou seja, contra o próprio Messias, contra o próprio Jesus, planejando como haveriam de matá-lo, conforme diz Mateus 12, 14. Olha a tamanha cegueira dos religiosos da época no tempo de Jesus, né? O intento, o desejo de matar o próprio Messias de Israel. Foi então que ocorreu um ato tão dramático e significativo que não podemos deixar de observar. Quando Jesus soube que eles deliberavam em conselho contra ele, a Bíblia Sagrada diz que Jesus retirou-se dali no versículo 15 de Mateus 12. Foi um dia muito triste para Israel, quando o Messias de Israel, Jesus de Nazaré, se afastou do seu povo. Nada mais restaria no cálice da nação, exceto amargura, né, ao povo de Israel. É o que fala Donald Ray Barnhouse na sua obra His Own Receiving Him Not, But, né? Então, eles não receberam, mas nós sim, né? Traduzindo para o português o título dessa obra. E aí surge aqui uma reflexão sobre isso que falou Barnhouse, né? Por que a nação rejeitou Jesus? O Senhor anuncia, né, o rompimento então de todos os laços naturais pelas quais estava preso ao povo de Israel. Está anunciado lá em Mateus 12, 46 a 50. E com base nesse anúncio feito pelo Senhor Jesus com respeito à rejeição da parte de Israel, podemos então delinear um movimento definido na retirada então da oferta do reino a Israel. Então, nas parábolas de Mateus 13, de 1 a 50, o Senhor esboça o plano de desenvolvimento do novo reino teocrático durante o período da ausência do rei. Rei aqui é ele mesmo, Jesus. E anuncia o início de um plano inteiramente novo, até então inesperado e não anunciado, que seria a igreja, a era
da graça, conforme nós lemos os relatos do Evangelho, Mateus 16, e 13 a 20. Então Jesus aqui prepara os discípulos para uma longa demora no plano do reino, no que diz respeito a Israel, conforme Lucas 19, de 11 a 27. Ele promete a segunda vinda, sua segunda vinda, ocasião em que o plano do reino para Israel, aí sim será retomado, conforme Mateus 24, 27 a 31. E dá à nação de Israel os sinais que anunciarão seu segundo advento, sua segunda vinda, lá em Mateus 24, de 4 a 26. Ele prepara também seus discípulos para seu ministério nessa nova fase, em João 14, 16, que fase é essa? A era da igreja, a dispensação da graça. Mas também Jesus lhes promete participação no reino, a despeito desse adiamento profético, conforme relata Mateus 19, 28 a 30 e Lucas 22, 28 a 30. O Senhor Jesus até oferece aos discípulos um quadro menor e antecipado da segunda vinda do Messias para estabelecer o seu reino, lá em Mateus 16, 27 até Mateus 17, 8. E assim vemos que o Senhor Jesus está preparando agora os seus discípulos para a retirada da oferta desse reino de Deus, reino teocrático, o governo de Deus na terra, e institui então um novo plano, uma nova era, antes que o plano do reino seja consumado. Dentro do ministério público do Senhor também há uma progressão de anúncios que definem a retirada da oferta desse reino. O anúncio dos famosos ais, contra os líderes da nação, que estão relatados lá no Evangelho de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus e tal, está lá em Mateus 23, é muito importante você ler e saber qual é esse anúncio dos ais contra os líderes da nação de Israel. Significa aqui que a única expectativa que lhes resta é a de juízo, ou seja, viria o juízo de Deus sobre eles. A declaração do Senhor Jesus é bem definitiva em Mateus 23, de 37 a 39. A Bíblia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, Jesus chorando, olhando para Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, diz o Senhor Jesus, quis eu reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 37 a 39. Também tem outro trecho de Lucas 19, 42 a 44, que diz: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, diz o Senhor Jesus, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. E nós sabemos que historicamente essa profecia de Jesus se concretizou no ano 70 depois de Cristo, com a tomada por Tito e os seus exércitos do Império Romano, a tomada e a destruição da cidade de Jerusalém. Lucas 21, 24, a Bíblia menciona que cairão a fio de espada também, Jesus aqui mencionando, e serão levados cativos para todas as nações. Aqui nós vemos já a diáspora judaica. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, é o que menciona Lucas 21, 24. Em Mateus 21, 42 e 43, a Bíblia Sagrada diz: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Que povo é esse? Glória a Deus que abriu esse parênteses profético. Somos nós, os gentios, na era da igreja, formada agora. O mistério de Cristo, que outrora estava oculto, agora foi revelado. A igreja do Senhor Jesus, composta não apenas de judeus regenerados, transformados pelo poder de Deus, mas também de gentios, eu e você, que não somos por ascendência, descendência judaica,
Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui que há duas explicações para a palavra nação, aqui o termo nação na Bíblia. A quem o reino de Deus seria, a partir de então, oferecido pelo próprio Jesus. A primeira entende nação como geração e interpretaria a passagem assim: o reino de Deus, que for oferecido à geração de israelitas, não mais lhe seria oferecido, mas sim à geração de Israel que viver naquele tempo futuro, imediatamente anterior à segunda vinda de Messias, e que manifestará pelas suas obras a fé nessa vinda. Isso significa que o reino então oferecido a Israel voltará a ser oferecido a Israel antes da segunda vinda. E isso se alinha com a promessa de que o evangelho do reino será novamente pregado e aceito por um remanescente em Israel. Tudo isso baseado em Mateus 24, 14. Uma segunda interpretação, ou explicação, interpreta a palavra nação aqui como uma referência aos gentios, a quem seriam anunciadas as boas novas depois da morte de Cristo e por meio de quem o plano do reino seria desenvolvido, ou seja, o plano que era o mistério em Mateus capítulo 13, até a sua realização final na segunda vinda. Peters define esse ponto de vista ao descrever o seguinte: o reino de Deus oferecido à nação judaica será oferecido a outros povos, que serão adotados a fim de que o propósito de Deus não falhe. Esse reino é incorporado pela promessa da aliança com a descendência de Abraão, e essa descendência é escolhida, mas ao rejeitar o reino com a condição a ele anexada, agora para que o propósito divino revelado nas alianças não falhe em seu cumprimento por causa da incredulidade e da depravação da nação. Outra descendência seja levantada para Abraão, a qual o reino, num sentido peculiar, seja dado. É o que fala Peters na sua obra escatológica. Ele também dizia o seguinte: o reino, que por promessa pertence exclusivamente à nação judaica, a descendência legítima de Abraão, não seria dado ao povo que for enxertado, os gentios aqui. Como as promessas de Deus são certas, esse povo, essa nação mesma, precisa ser enxertada ou incorporada à descendência eleita de Abraão. Em lugar de deixar que a promessa tão preciosa falhe, Deus é fiel em suscitar filhos a Abraão, até das pedras, se isso fosse necessário, conforme as palavras de Jesus em Mateus 3,9. Porém, em vez de recorrer às intervenções miraculosas para produzir tal resultado, Deus suscita a Abraão uma descendência dentre os gentios, enxertando-os pela fé em Cristo e considerando-os filhos de Abraão, em virtude da sua fé justificadora, semelhante à de Abraão. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, seja qual for entre esses dois pontos de vista adotados, a palavra do Senhor ainda constitui o anúncio da retirada da oferta do reino a Israel naquela ocasião por causa da rejeição de Jesus como o Messias prometido. Peters também ele observa o seguinte: próximo ao fim do seu ministério, Jesus pregava que o reino não estava próximo. Tão logo os representantes da nação se reuniram em conselho e conspiraram para matar a Jesus, Jesus, tendo terminado a primeira fase da sua missão, mudou o seu estilo de pregar. Em vez de proclamar à nação que o reino estava próximo, agora dava para entender e Jesus declarava diretamente que o reino não estava mais próximo. Mateus 21, 43 já é definitivo ao dizer: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Temos, no entanto, aqui anúncios mais explícitos. Assim, Lucas 19, 41 a 44 apresenta, em vez de um reino, uma ameaça sombria de males terríveis e pendentes ainda sobre Israel. Mateus 23, 37 e 38, em vez de um reino que viria até eles, o que lhe está determinado é a dispersão e a destruição da cidade, dada a sua condição de não arrependimento ou impenitente. Em Lucas 21, 31, já que a sua morte, a morte de Cristo, era planejada pelos líderes da nação, a oferta é retirada e o adiamento do reino, seu distanciamento da nação é diretamente afirmado pela enumeração de certos acontecimentos que deverão ocorrer antes que o reino
se aproxime mais uma vez de Israel, nenhum dos quais se deu entre o momento em que foram pronunciados por Jesus e o dia de Pentecostes, daí a conclusão de que o reino não foi estabelecido. Lá em Lucas 19, de 11 a 27, demonstra veementemente nossa proposição aqui. Jesus contou essa parábola porque parecia aos discípulos que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. E a parábola é proferida aqui em Mateus 19 para indicar que ele não apareceria em breve, mas somente depois de se passar um período indefinitivo de tempo, a era da igreja, a dispensação da graça. Cristo então só predisse abertamente seu sofrimento, sua morte, perto do final do seu ministério, Mateus 20, 17 a 20, João 12, 32 e 34, e isso não foi por acaso. Quando foi rejeitado e os líderes envidaram, se juntaram esforços para eliminá-lo, ele se achou livre para desenvolver o que Deus já de antemão propusera em vista dessa rejeição e para superá-la. Glória a Deus por isso. A dispensação da igreja é esse desenvolvimento do plano de Deus que de antemão ele já havia traçado em vista a essa rejeição de Israel. É uma maneira de superar essa rejeição em graça e glória e demonstrar misericórdia, compaixão e o amor de Deus pelos gentios. Louvado seja Deus por essa rejeição, porque através dela Deus abriu um parênteses profético para nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Por isso louvamos e agradecemos a Deus por esse plano profético, por esse parêntese profético, como dizem os estudiosos, chamado dispensação da graça, era da igreja. Louvado seja o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus está voltando, fica atento. Maranata, vem Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagre, coloca em ordem a tua vida diante de Deus, em fé, obediência à palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui no link do YouTube, tem como você fazer isso, exercer a sua generosidade, a sua contribuição, e também tem as nossas redes sociais. Deixe seu comentário, joinha, siga o nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.